Estúdio Expresso. Jane Freitas. 10h02 e começa agora o nosso Estúdio Expresso, o nosso empreendedor em pauta desta quarta-feira. E hoje recebendo Andréia Barcelos e Graziele Costa. E o bate-papo vai ser sobre a área da enfermagem. E primeiramente, é claro, vamos dar as nossas boas-vindas às nossas convidadas. Olá. E quando é ao vivo é assim, gente. Rádio é rádio e a gente tem que... vamos ver aqui agora. Bom dia, bom dia. Vou pedir para te virar um pouquinho o teu microfone, assim. Isso, pode ser que eles estão se encontrando agora, sim. Vamos tentar. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse momento. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Agradecer, Jane, a oportunidade de a gente estar aqui nesse momento falando de um assunto tão importante que é o empreendedorismo na enfermagem. Exatamente, e nessa área de atuação sabe que sempre tem muitas dúvidas, principalmente dos nossos ouvintes que estão agora neste momento acompanhando. A Rádio Expresso News transmite para mais de 55 municípios neste momento e, é claro, também estamos no nosso site e também no Facebook. E fica a vocês, né? Se quiserem participar também enviando perguntas aqui para o nosso empreendedor em pauta, fiquem à vontade. E nós começamos então com a Andréia, falando um pouquinho sobre esta área de atuação e tirando, claro, algumas dúvidas também para os nossos ouvintes. Então, a enfermagem tem suas atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Enfermagem. Eu acho importante trazer, porque ainda existe confusão, de que a enfermagem ela é formada por uma categoria, né, que compõe o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Atualmente não existem mais cursos de auxiliar de enfermagem, mas existe ainda a graduação, né, de enfermagem e o técnico em enfermagem. Então, o enfermeiro, ele é o profissional de nível superior e o técnico é o profissional de nível médio. Importante ressaltar que o enfermeiro, em função, né, da sua legislação, que é regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem, é um profissional liberal, desde a sua lei do exercício lá em 1986. E, em função disso, ele tem autonomia para trabalhar sem qualquer outro profissional interferindo ou como chefia no seu trabalho. Diferente do técnico, o técnico ele também tem autonomia para trabalhar, mas é importante que ele tenha um enfermeiro como responsável técnico, e o técnico também pode empreender, né? Mas é importante, a legislação diz que ele tem que ter o enfermeiro como responsável técnico. Então, em função da legislação e do que diz o Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro pode abrir seu próprio negócio, sim. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, né, na questão da divulgação, porque quando eu me formei aí há 13 anos atrás, a gente não tinha essa vivência, né, do empreendedorismo na enfermagem. Então essa é uma coisa muito nova, mas que a gente tem visto que cada vez mais está crescendo. A gente pode dizer que Rio Grande do Sul ainda um pouquinho atrasado, né, comparado a outros estados, mas a gente consegue ver essa crescente. E o legal também que a gente tem participado, inclusive, é de instituições de ensino onde já coloca em pauta essa autonomia para o enfermeiro, né, sendo como uma alternativa de profissão, que não só aquela questão da área hospitalar, na qual a gente foi muito estimulado, né, enquanto academia ali, né, o profissional enfermeiro somente para assistência, somente para a área hospitalar, que é o que a Andréia trouxe, né, ou até mesmo unidades de saúde, né. Então a gente vem mudando um pouquinho esse paradigma, né, na enfermagem. E o que as pessoas não sabem também, que é importante trazer, Jane, é que dentro das grandes instituições hospitalares, o enfermeiro ele não faz só assistência à beira de leito. O enfermeiro ele é um profissional que tem 1 ou 2 anos de uma disciplina que se chama administração, então ele é o profissional apto para administrar qualquer tipo de negócio. Então, dentro das grandes instituições hospitalares, nós temos enfermeiros gerenciando hotelaria, limpeza, rouparia, equipamentos, né? Então,
a categoria ou o cargo do enfermeiro vem se expandindo aí, né, tanto dentro das instituições hospitalares e saindo das instituições hospitalares no empreendedorismo nos últimos anos. A gente muda um pouquinho a cultura, né? Onde a gente conhece o médico com consultório, o nutricionista. Exatamente. Com consultório. Essa impressão que se tem, né? Isso. Que o enfermeiro seria somente ali um assistente. Isso vem mudando constantemente, né? Sim. Então, isso a gente trabalha muito a questão da parte cultural também, né? Porque é uma mudança. Só para te aproximar um pouquinho do teu microfone. Claro, que é uma mudança realmente, né, de cultura, onde o paciente hoje já nos enxerga como um profissional liberal ali, que tem uma responsabilidade sobre o cuidado dele, né, e não necessariamente precisa ser somente voltada à parte Pela Andréia, de empreender na área da saúde. Na verdade, como é tudo muito novo, o enfermeiro que quer empreender, muitas vezes ele não sabe nem por onde começar. Então, eu acredito que esse seja o principal desafio, por onde eu começo. E, às vezes, na tentativa de não buscar ajuda, a gente começa do jeito errado. Então, o que eu digo sempre, assim? Procurem, primeiro, o seu órgão de classe para receber as informações do que você pode e do que você não pode fazer. O que é do enfermeiro e o que não compete ao enfermeiro. Nós temos uma parceria aí que a gente sempre indica, e quando a gente conversa com empreendedores, eles trazem a questão do Sebrae. Por quê? Porque empreender não é eu acordar amanhã de manhã e dizer estou empreendendo, precisa de toda uma organização. Então procure o seu órgão de classe, procure o Sebrae e procure alguém da enfermagem que já empreenda na área que você quer. Porque você vai poder fazer uma consultoria, você vai poder acompanhar essa pessoa, vai já saber quais foram os desafios, né, que ela passou, as dificuldades, e talvez vá começar o seu negócio lá na frente, sem ter que enfrentar aquelas dificuldades que aquela pessoa passou. Porque de fato, né, é uma inovação, né? Para quem está na área há mais tempo e para quem está chegando, vai pegar todo esse andamento, toda essa bagagem que vocês já têm, né? E faz toda a diferença. A gente costuma dizer que é matar um leão por dia, né? Então, as dificuldades, elas são várias, né? Desde o início até para quem já está há mais tempo. Então, assim, tem que ter, eu digo assim, muita persistência, muita paciência. Não é do dia para a noite, né? Que a gente vai conseguir a autoridade, né? Do cliente, do parceiro. Então, assim, network é uma coisa que a gente fala muito, né? A questão, assim, de divulgar o nosso trabalho. Hoje a gente está aqui para divulgar o nosso trabalho. Isso faz parte do empreendedorismo, né? Então, assim, as dificuldades, elas acontecem do início ao fim, né? Mas o importante é a gente ter um foco, ter planejamento. Isso que a Andréia falou é muito importante, né? A questão da organização, do planejamento. A gente não é da noite pro dia, né? Não é todo enfermeiro que tem o perfil de empreender. É importante a gente ter uma base, né? Ter o conhecimento da assistência, independente de que área tu vai atuar. A gente vai falar um pouquinho também do livro, que é uma obra que a gente fez também para divulgar o empreendedorismo, onde a gente tem diversos nichos, né, de mercado, mas é importante o enfermeiro ter o conhecimento da nossa base, da assistência, né? Porque isso vai fazer diferença também lá na frente. E conhecer também a legislação, porque você precisa conhecer o que né, o teu conselho, ele te protege, né? Ele te dá as orientações para trabalhar. Então, é muito importante você conhecer a legislação. Uma das legislações que deu um boom assim, no empreendedorismo na enfermagem foi a resolução que autoriza consultórios, né, e clínicas de enfermagem. Ela é uma resolução nova de 2018, mas ela reforça a autonomia do enfermeiro, onde ele pode sozinho montar o seu próprio consultório sem nenhum outro profissional. E o conselho também te dá o rol de atividades que o profissional enfermeiro ele pode fazer dentro do seu consultório. Claro que isso, como é uma coisa nova, vem se modificando diariamente. Mas caso seja necessário, caso o enfermeiro queira iniciar uma atividade nova, ele pode fazer uma consulta no conselho, pode ir até o conselho para buscar todas essas orientações também. As possibilidades, elas vão surgindo, a gente só não pode esquecer isso, né, reforçando o que a Andréia falou, porque a gente tem um conselho, então, que nos está
por trás, né? Então a gente tem que estar a par dessas legislações, elas modificam e as atualizações elas são constantes, né? Então isso é bem importante, assim. Até, por exemplo, para atendimento home care existe uma legislação, um alvará de saúde que libera o enfermeiro para fazer esses procedimentos. Então é um cuidado, porque a gente tem que entender que eu estando no domicílio, eu sou responsável por aquele paciente, né? Então a gente tem que estar sempre respaldado de todas as informações, legislações, enfim, porque afinal de contas é a nossa profissão, né? Nossos anos de estudo. E informar também, né, a população, porque são novidades também que chegam pra gente, assim, né? Enquanto não poderia dizer paciente, não, né? Eu acho que sim, né? Sim. Enquanto paciente, de saber essas informações e essas vertentes novas. E uma das perguntas que está chegando agora seria sobre o enfermeiro na parte da estética, né? E que isso também é muito novo. Sim. É uma área que está em crescente, né, principalmente dos enfermeiros, então eu acredito também ser uma conquista do enfermeiro, né, por ter uma legislação por trás, embora a legislação muitas vezes ela não é muito clara, então assim, o importante é a gente estar respaldado, estar com tudo isso organizado, né, mas é uma área que está crescendo muito e vou dizer, o enfermeiro tem muito conhecimento, né, da parte de anatomia, fisiologia, então é um enfermeiro que tem habilitação, né, tem muitos cursos de capacitações para isso, então não é também me formei e vou ser enfermeiro esteta, tem muitas capacitações para isso, né, mas é uma área que a gente valoriza muito e tem muito crescimento. É importante dizer que para o enfermeiro ele trabalhar como enfermeiro esteta, ele precisa fazer a pós-graduação. E registrar essa pós-graduação no conselho. Eu não posso dizer que eu sou especialista sem ter esse registro no conselho, tá? Então, existem várias especializações ou pós-graduações na área da estética, mas é importante ter. E como a Grazi disse, fora a pós-graduação, precisa fazer curso, né? Nós temos aí como referência na estética, já falando um pouquinho do livro, né, que a gente lançou em outubro, nós temos uma enfermeira no Paraná que ela tem uma clínica de estética há muitos anos. E para poder atuar nessa área, além da pós-graduação, por exemplo, ela fez um curso de anatomia em cadáveres fora do país. Então precisa, porque você está lidando com a autoestima das pessoas, né? Com o físico, com o rosto. Então precisa ter muita segurança. O enfermeiro, sim, existe um rol de atividades que o conselho diz que o enfermeiro pode fazer na área de estética, né? Afinal, o enfermeiro, que nem a gente brinca, é o profissional que domina a seringa, né? Então, assim, é o profissional que tem muita experiência com injetáveis. Então, ele pode trabalhar na estética, existe uma lista de atividades que ele pode fazer e a gente tem tido aí muitos enfermeiros com muito sucesso nessa área. Bem respondido, então, Janaína Disteio, que está acompanhando aí a nossa programação nesse momento, Empreendedor em Pauta. E para você também que está curtindo nesse momento, quer enviar alguma pergunta? 3566-2259. Esse é o nosso WhatsApp aqui da emissora, também telefone fixo. E para quem está acompanhando agora nesse momento via Facebook, a nossa programação também pode participar aí, deve participar fazendo aí as suas perguntas, os seus questionamentos no nosso Empreendedor em Pauta. Bem, nós falamos aí já de várias vertentes da enfermagem, né? E falamos também sobre as questões administrativas, sobre essa parte direta do empreendedorismo. Na visão de vocês, assim, quais são as competências essenciais para um enfermeiro empreendedor? A Grazi já falou numa, né, que é a persistência. Exato. Quando você trabalha como empreendedor na enfermagem, principalmente se você trabalha sozinho num consultório, você não tem toda aquela estrutura por trás como um enfermeiro que trabalha numa instituição hospitalar. Então, você acaba trabalhando sozinho, apesar de ter todas essas normativas. Então, precisa muita organização.
persistência e organização, eu diria. Né? É a questão do planejamento, né? E a questão da capacitação é constante, porque, por exemplo, o enfermeiro, quando ele se forma, ele não tem noção nenhuma de contabilidade, de gestão de mídias sociais, né? Marketing. Isso tudo para quem está começando, muitas vezes não é possível pagar empresa, terceiro, para executar esse serviço, né? Mas isso tem que estar dentro do teu planejamento. Então, assim, a capacitação, ela é constante. A gente tem que estar sempre atualizado, porque isso vai mudando, a gente tem que estar informado. Então, assim, acho que é uma das coisas também que faz muita diferença. E a persistência, porque cada dia vai ser uma história, a gente ganha paciente, a gente perde paciente, a gente dá alta, né? Então, assim, tem várias situações. Que mexe de uma forma geral, até mesmo com o lado emocional, né? Exato. E a gente tem que pensar também que, embora existam algumas divulgações que digam, né, que hoje eu faço um curso e amanhã eu vou sair ganhando aí uma fortuna, não é assim, infelizmente, não é né? Assim. Vida real não é assim que funciona. Então eu preciso ter organização financeira para o meu negócio dar certo e saber que no primeiro ano, né, o Sebrae estima que um negócio ele começa a dar certo de verdade a partir do 3º ano. Então a gente tem que saber que isso vai acontecer com o enfermeiro também quando eles estiverem empreendendo. Então eu tenho que me organizar para enxugar minhas contas, os meus gastos, né? E saber investir naquilo que realmente é necessário para que aos poucos o meu negócio vá crescendo, como qualquer outro negócio fora da área da saúde também. Como a Andréa falou, a questão, né, de o que a gente vê muito, né? O enfermeiro cansado da parte assistencial, né? Do hospital, dos plantões, e aí vê que isso está em alta e diz, também quero empreender. Só que não é assim, então exige muito planejamento, muita dedicação, a questão do fazer os meus horários, mas é quase que 24 horas que a gente trabalha, né? A gente não bate ponta, a gente não tem 13º, a gente não tem férias, isso tudo faz parte do jogo, mas para isso a gente precisa de organização, de planejamento. Então isso, assim, é essencial. Se não houver isso e constância, as coisas não funcionam, a gente não vai para frente, né? Então é um trabalho árduo, assim, que digamos que 5%, né, de quem quer empreender é o que realmente consegue evoluir. O resto fica para trás. A Raquel Ramos, ela é aqui de Canoas, aqui da Igara, e ela está perguntando, ela assim, sempre tive vontade, meu grande sonho, ser enfermeira. Eu estou adorando esse bate-papo. E uma pergunta para as meninas. Em relação a essa escolha durante a faculdade, eu já posso me direcionar para uma vertente da enfermagem enquanto estou fazendo a faculdade? Então, nós, como eu comentei, nós lançamos esse livro de empreendedorismo em outubro e agora nós estamos indo, né, nas faculdades justamente falar sobre o empreendedorismo, porque sim, você já pode, claro, que precisa durante a faculdade ganhar todo esse arcabouço teórico de conhecimento, mas sim, se você já quer se direcionar ao empreendedorismo, você já pode ir buscando, nós temos cursos pagos e cursos gratuitos no mercado, você já pode ir buscando orientações para a área que você quer seguir. Nós sabemos que as faculdades, as universidades ainda estão muito voltadas para a área hospitalar e para a área de atenção básica. E as universidades federais são voltadas para devolver profissionais que trabalhem no SUS. Mas algumas, né, e nós temos, né, com esse livro, nós tivemos a grata parceria com a Universidade de Ciências da Saúde, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, da qual a professora Emiliane fez a apresentação da obra, e é uma universidade que já vem trabalhando com empreendedorismo, então as universidades precisam introjetar esse assunto, e sim, ela já pode ir se organizando, né, se ela quiser nos procurar para ter alguma dica, né, a gente fica à disposição, e é importante, assim, ela identificar qual o nicho que ela gosta, né, eu gosto da materno, eu gosto da parte da estética, eu gosto da parte de feridas, isso ela já pode ir se direcionando, né, e aí sim, buscar capacitações para isso, né, para quando ela chegar lá na frente, ela já ter uma bagagem, uma construção, e poder, de fato, atuar, né.
eu falei da questão de ter a assistência, é importante porque o que a gente tem que entender enquanto, dependendo da área que ela for atuar, né? Mas, por exemplo, até mesmo a estética, tem uma intercorrência, eu tenho que saber lidar com essa intercorrência, então tem que ter uma preparação para isso, né? E muitas vezes na assistência a gente consegue ter esse embasamento, essa vivência, né? Mas nada impede dela já ir se direcionando para uma área, né, que ela goste mais ou que ela se identifique, ou ela ir conhecendo as diversas áreas de atuação. O livro é uma boa leitura para ela, porque nesse livro a gente traz diversos autores de diversas áreas, em diversos estágios da carreira do empreendedorismo, né? Pessoas que estão iniciando, pessoas que estão mais à frente. Bem direcionado. Eu costumo dizer que ele é um livro de cabeceira para o empreendedor, porque aquele dia que a gente está lá, cabeça mais baixo, né? Tipo, não foi um dia muito produtivo, um dia muito bom, de resultados positivos. Tu lê o livro, ele te dá uma autoestima, ele te dá um ânimo, né? Porque é a vivência, a gente costuma dizer, né? Que a gente é a vida real, a gente não vende o que a gente não faz, a gente vende o dia a dia. Como surgiu a ideia do livro? A ideia do livro, na verdade, eu, juntamente com o Lúcio, né, nós somos da RC Enfermagem, então a gente tem um consultório de enfermagem que o nosso carro-chefe é o tratamento de feridas, dentre outras atividades que a gente faz, inclusive o auxílio para novos empreendedores. A gente teve essa dificuldade no início, né, de buscar na literatura, de buscar a questão da legislação, onde é que se tinha isso, né, então a gente teve muita dificuldade no início, então a ideia do livro surgiu em 2021, a gente começou e não conseguimos dar continuidade, porque também é uma obra que dedica-se muito tempo, né? E nessa trajetória a gente conheceu a Andréia, que também é uma empreendedora, né? Depois a Andréia vai falar um pouquinho do que ela faz, mas é uma profissional que tem esse direcionamento, esse olhar para a parte científica. Então a gente uniu as informações nas experiências da gente enquanto empreendedora assistencial, mais voltado, né? E a Andréia com essa parte do conhecimento científico, juntamente com a Elisângela, que é uma enfermeira também, que já tem mestrado, enfermeira do Hospital de Clínicas, e montamos, então, realmente o escopo, né, do que seria, do que a gente gostaria de entregar. Então, nessa obra, a gente entrega conceitos, a gente entrega legislação e um pouco da experiência de cada um também, mas ele veio em função da nossa dificuldade mesmo. Olha aí, né, ensinamentos, então fica a dica aí sobre o livro. André, fala um pouquinho para nós. Então, eu fui enfermeira assistencial por 29 anos num hospital grande, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é ligado à Universidade Federal. Então, estando dentro do Hospital de Clínicas, você acompanha alunos e nós somos ligados à pesquisa e escrita científica desde sempre. E isso foi uma coisa que eu sempre gostei, assim. Então, eu me lembro de uma colega que me dizia: tu tem tanta facilidade em escrever, a minha tia vive disso, quem sabe tu monta uma empresa para ti. E eu dizia para ela: não, eu acho que eu não vou ter sucesso. E me lembro uma vez que a gente conversou, uma das primeiras vezes que a gente conversou sobre o livro, a Grazi me disse assim: mas eu não conheço ninguém que faça isso que tu gosta de fazer. E a coisa acabou acontecendo, né? Eu gosto de escrever, é uma coisa que é minha, e eu aprendi isso no mestrado e no doutorado e no meu vínculo com a Universidade Federal, da qual eu não sou docente, mas eu faço parte de grupos de pesquisa. E acabou surgindo, e uma pessoa vai indicando a outra, então hoje eu faço acompanhamento, eu faço orientação para seleção de mestrado, doutorado, porque precisa uma preparação, o currículo ele tem que estar adequado para a seleção, e hoje as graduações elas não formam os profissionais com um currículo adequado, infelizmente. E precisa apresentar um projeto de pesquisa, e as pessoas têm que entender o que é um mestrado, um doutorado, né? Nós temos instituições que têm progressão de carreira e que precisa ter currículo para isso. Então, esse é o meu papel, ajudar as pessoas neste momento. Então, nós temos agora um grupo de estudos com vários enfermeiros, empreendedores e não empreendedores, e neste grupo nós trocamos conhecimento e fazemos publicações em conjunto. Inclusive, eu sou fã número 1 da Andréia, né? Eu tô no mestrado hoje graças a esse suporte que ela me deu na questão do aprimoramento do meu currículo. Eu vinha tentando há muito tempo, desde 2021, e aí a questão do meu currículo é aquilo: quando a gente se forma, trabalha, a gente não tem tempo nem para pensar em fazer algum curso, né? É trabalho ali diretamente. Então, o meu currículo estava muito desatualizado, eu precisei voltar com isso, voltar com a parte científica, que era uma coisa que eu tinha lá na academia só. Então, a André me ajudou nessa construção, né, do currículo, e eu consegui passar, né, numa universidade federal. Então, hoje já estou cursando mestrado
graças a esse apoio que a Andréia, que é um trabalho excelente, assim, eu sou apaixonada. Um detalhe, em primeiro lugar. Exato. Olha aí, parabéns. Obrigada. Acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que é muito importante para quem está ouvindo nesse momento, porque tem muita gente apaixonada pela profissão, mas não tem a noção do que é de fato estar no lugar de vocês, né? É uma trajetória e tanto da Andréia, mas também que desafio o teu de estar, né, seguindo essa trajetória também tão bonita. E olha, primeiro lugar. Olha, eu cheguei a me arrepiar. Sim, tem muitos anos, 2 anos pela frente agora de muito estudo. Mas eu acho que é isso, né? A questão do planejamento. Então, quando eu defini que eu queria fazer o mestrado, teve um planejamento para isso, né? Um tempo de estudo para isso dedicado, né? Onde a gente fez várias publicações em conjunto, né? Para conseguir chegar nessa pontuação e entrar, né? Tudo é planejamento, né, gente? Eu sempre digo, fazer tu te organizar para fazer, seja uma especialização, um mestrado, porque hoje em dia tu ter só a graduação não te abre mais portas. Tu precisa ter algo mais, né? Nós temos muitas faculdades. Agora, nós tivemos aí um bloqueio das faculdades EAD, mas nós tínhamos, se não me engano, 20 faculdades no Rio Grande do Sul. Sabe que essa era uma das perguntas, inclusive aqui, o Volmir estava perguntando sobre isso, realmente, qual era a opinião de vocês em relação ao ensino à distância? Eu sou bem categórica, assim, nós lidamos com vidas. Exatamente. Então, eu sou contra, particularmente. Eu entendo que nós temos disciplinas dentro da graduação que você pode fazer de forma híbrida, de forma online, né? Porque a graduação são 5 anos, é toda uma bagagem, mas nós lidamos com vida. Então, preciso presencial, eu preciso estar ali com um professor, eu preciso acompanhar um enfermeiro que já trabalha na área, porque eu estou lidando com pessoas, né? Eu acredito que sim também, e acho que uma das coisas que a gente percebeu aí na questão da Covid, né, que ficou muito fácil essa questão do ambiente virtual e tudo mais, mas o ensino por completo, como a Andréia disse, eu também não concordo, acho que é inviável, embora hoje a gente entenda que tem muitas coisas que a gente pode fazer de forma virtual, mas a graduação, né, é impossível tu conseguir ter o entendimento da prática assistencial de forma virtual. Então, eu acho que a gente foi muito feliz enquanto COFEM ter conseguido retirar essa legislação, né, e acabar com esses cursos EAD. Nós até temos uma colega que empreende em hospitais virtuais, que é um ramo novo. E é muito legal, assim, porque antes de ir para a beira do leito, falando da questão hospitalar, ou mesmo dentro do empreendedorismo, no home care, ou no consultório, onde a gente atende pacientes, você passa pelo hospital virtual. Mas é uma complementação do ensino, ele não é 100% focado neste tipo de tarefa. Então, sim, vale a pena trabalhar com virtual, mas é preciso presencial. Eu acho que tem muitas, são as especializações, né, voltado ao online, mas que, por exemplo, na parte da estética, como a participante nos perguntou, né, tem que ter uma carga horária X de prática, então tu não consegue, né, e isso é bom, né, porque é na prática que se aprende de fato, né. Sim. E tem muita gente atuando aí na área da estética, né? O que causa aí uma grande preocupação também, né? Acho que um cuidado, assim, também um pouco maior de quem vai buscar esse atendimento também, né? Porque será que esse profissional que está me atendendo, ele de fato está apto a fazer esses procedimentos? Acho que fica aí a dica lá no começo da nossa conversa, né? Que a pessoa também tenha esse olhar mais cuidadoso quando for buscar um atendimento também, né? Principalmente nessa área da estética, que hoje, nossa, né? Parece que isso deu um plus, assim, realmente, e muito consultório sendo aberto. E é interessante, assim, eu, enquanto também consumidora dessa parte estética, me sentiria bem mais confiante em ter alguém que realmente está diretamente ligado, né, com pessoa. Acho que a enfermagem tem muito isso, essa pessoalidade. O atendimento é direto ali. Imagina, vocês passam por quantas horas lidando com vidas, com a anatomia diretamente. Então, fica aí a dica, né? Fica aí a dica aí para você que também está pensando
em fazer algum procedimento, que fique atento aí também aos profissionais que estão executando esses procedimentos. Que eu acho que às vezes também uma coisa que peca é que as pessoas vão pelo preço, né? Então a gente tem que cuidar muito isso, né? Porque a concorrência é grande, como a gente falou aqui, tem muitos consultórios hoje. Então, assim, o preço não quer dizer entrega de qualidade, então tem que cuidar, assim, enquanto paciente a gente sempre reforça que o preço não é o mais importante, né? Então, acho que isso é uma coisa de se pensar também quando for procurar, né? Para não cair na tentação e daqui a pouco o problema ser maior. E eu acho que a pessoa que procura, em qualquer área que seja, ela tem que perguntar quais são as qualificações que tu tem, né? Porque é uma segurança, né? Se eu não tenho qualificação, eu não posso atender. Então, eu tenho que mostrar para o cliente, para o paciente, para a família que eu tenho aquele conhecimento, que eu tenho aquela experiência, né, para poder atender com segurança. Bem, tem uma pergunta, não sei se é para esse momento, mas a Regina está perguntando, e ela fez aqui a pergunta por várias vezes, então eu vou fazer a tua pergunta, Regina. Bem, a Regina, só coloca aí para nós depois a tua localidade, tá, Regina? Ela fala assim, a Andréia em especial, que trabalhou há bastante tempo no hospital, poderia falar um pouquinho sobre erros médicos? Bem, eu acho que fica um pouquinho difícil a gente trazer esse tema também, né? Mas se tu queres falar alguma coisa, Andréia. Eu acho que talvez seja porque nós temos aí muito... nos últimos dias nós tivemos muitas notícias, né, de erros médicos. E em alguns, inclusive, a enfermagem acabou se envolvendo ou por denúncia ou, né, por alguma coisa assim. Realmente é complicado falar. O que eu posso dizer? Eles têm um conselho, eles têm um sindicato, né? Nós temos bons profissionais em qualquer tipo de profissão. Na medicina, na enfermagem, na nutrição, né? Então, é importante que a pessoa que esteja em atendimento, ela se dê conta de alguns sinais, até quando ela for procurar, que nem eu disse agora, né? É buscar qual é a tua qualificação. Porque hoje, com o marketing digital, as pessoas fazem o marketing, né? O Instagram é uma coisa, a vida real é outra. Né? Então, procure, né, realmente pessoas que foram atendidas, procure o currículo daquela pessoa, onde é que ela se formou, o que ela tem de experiência. Que nem eu disse, os erros acontecem, né, em qualquer profissão. A gente não pode dizer que só o médico erra, que só o enfermeiro erra. Às vezes, os procedimentos, a gente tem que se dar conta também que às vezes os procedimentos que a gente faz, eles podem ter eventos adversos, efeitos colaterais. Isso é uma coisa que a gente também tem que se dar conta. Nem sempre tudo é erro médico, né? Exato. Mas eles têm o conselho deles. Eu acredito que quem queira saber mais sobre isso pode buscar informações também no Conselho Regional, no Conselho Federal de Medicina. Só reforçando um pouquinho, né, essa questão é importante. Primeiro, falando a nível de hospital, né, hoje a gente já tem setores direcionados para a questão da segurança do paciente, da Perfeito, qualidade. sim. Então, esses eventos adversos, eles são todos notificados e trabalhado isso intra-hospitalar, né. Isso mudou, isso é uma coisa que a gente hoje está super em alta, então todos os hospitais têm, né. Acredito que tenha. E a questão do erro médico também a gente tem que entender o contexto, né? A gente que trabalha com feridas, a gente tem muitas complicações cirúrgicas, mas isso não quer dizer que seja erro médico. Às vezes o próprio paciente não seguiu as orientações à risca, né? O paciente, vamos dar um exemplo, o paciente da plástica muitas vezes vem de dietas e aí vai para uma cirurgia agressiva e aí a questão da cicatrização ela não acontece de forma eficaz. Isso também está direcionado com os cuidados que esse paciente tem no pós-operatório. Então tem que ter um pouquinho de cuidado assim com relação a isso, né? Mas sim, a gente sabe que hoje a mídia não se esconde nada, a gente vê muitas, né, informações e ultimamente tem acontecido, mas é isso, assim, eu acho que a gente entender o contexto sempre e que nem a Andréia falou, né, buscar essas informações com relação ao profissional, enfim.
e cada caso é um caso, né? Eu acho que a gente não pode generalizar e dizer que os erros ocorrem. Que nem a Grazi disse, cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado separadamente para ser visto todo o contexto. Ah, com certeza. Bem, Regina, respondida então a tua pergunta. Não colocou aí a tua cidade, né? Rádio Expresso News, 81.9 FM. Estúdio Expresso. Jane Freitas. 10h42 e nós continuamos por aqui com o nosso Estúdio Expresso e o nosso Empreendedor em Pauta desta quarta-feira. Hoje recebendo Andréia Barcelos e Graziele Costa e o bate-papo sobre empreendedorismo, empreender na enfermagem. E nós continuamos com a Grazi. Então, vou falar um pouquinho como é que funciona, né, a questão dos nossos serviços enquanto enfermeiro empreendedor de clínica ou consultório de enfermagem, né? Especificamente falando um pouquinho da RC. Então, a RC, ela é um consultório de enfermagem, onde o nosso carro-chefe é o tratamento de lesões, e nós utilizamos de algumas tecnologias, como laser terapia, ozonioterapia, e outras tecnologias, né, voltado a esse tratamento. Por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes o paciente ele vai para o domicílio com uma alta hospitalar, com orientação de curativo na unidade de saúde. Dependendo do município, esse direcionamento, ele acontece de forma eficaz ou não, né? E o paciente ele acaba ficando perdido. Então, ter esse suporte de profissionais habilitados nesse serviço faz toda a diferença, né? Então, hoje a gente tem desde o paciente realmente do SUS, o paciente particular e do paciente que tem convênio também. As tecnologias que a gente trabalha, na verdade, o laser, que é uma coisa que está muito em alta hoje, a gente já vê grandes hospitais trabalhando com laser terapia, né? Ele só tem cobertura dentro do rol da ANS, então, para questão de convênio para pacientes de mucosite, que são aqueles pacientes da onco, né? Então, ela é uma tecnologia que acaba sendo caro, né, e não tendo cobertura pelo convênio. Mas para o tratamento de feridas ele é muito eficaz. Eu acredito que futuramente isso vai acabar entrando, né, em discussão e conseguindo se evoluir nessa questão, porque os resultados que a gente tem são excelentes na questão do laser, né? A gente pode falar enquanto RC Enfermagem e RC Educação, que é um braço, né, a parte de cursos e treinamentos, que a gente já capacitou grandes hospitais, né? O Hospital Moinhos de Vento é um hospital que hoje trabalha com laser terapia, que foram capacitados por nós, pela nossa equipe, né? Isso é muito gratificante de falar. O Unimed Porto Alegre também, a gente fez uma capacitação ainda esse ano, onde os profissionais vão começar a atuar dentro dos protocolos específicos para os pacientes da onco, né? Então, assim, a gente começa a ver essa movimentação dentro dos hospitais particulares, e a gente tem o Hospital de Clínicas, é um hospital público que tem o uso do laser, né? O Hospital Conceição, então a gente está vendo que isso está vindo para ficar. As tecnologias, elas estão vindo para ficar e somar nesse processo de recuperação do paciente, né? Então, lá no consultório, além do tratamento de feridas, a gente tem outros nichos. O que a gente fez, eu e o Lúcio, né? A gente juntou as nossas habilidades, né? E, claro, a questão da capacitação, ela é contínua, então a gente vai identificando as necessidades e se capacitando para isso. Hoje eu também faço a parte de consultoria de amamentação, que eu também consigo trabalhar com laser na questão das fissuras mamárias, né? A gente tem, então, esse braço que é a RC Educação, onde a gente tem curso e treinamentos. O curso de laser é um curso que a gente faz aberto ao público, a gente tem curso de coberturas, desbridamentos, todos voltados para a área de feridas, né? E a gente também tem essa questão do auxílio para os novos empreendedores. Então, aqueles enfermeiros que estão começando, que não sabem por onde começar, então toda essa bagagem que a gente teve lá do início, das dificuldades, hoje a gente usa dessas ferramentas justamente para que outros profissionais não precisam passar pelas mesmas dificuldades, né?
E claro, todos os procedimentos que competem, né, ao enfermeiro, a gente estando habilitado, a gente consegue proporcionar para o paciente. Então, uma passagem de sonda, né, às vezes no final de semana a paciente arrancou a sonda, o posto está fechado, levar para o hospital às vezes não é do acordo da família, né, então ter um profissional que vai em casa, que faça esse procedimento, esse como outros que compete ao enfermeiro, a gente executa. Então, essas são as nossas atribuições enquanto consultório. A gente tem um consultório que fica na Ramiro Barcelos, 630, ali próximo ao Shopping Total, os Tominhos de Vento, né? Mas a gente também faz esse atendimento no domicílio para aqueles pacientes que não conseguem ir até o consultório. Então, esse é um nicho, né, que a gente pode dizer, enquanto RC Enfermagem, que somos os pioneiros aqui. A gente sabe que hoje já se tem mais consultórios, até inclusive a gente pegou algumas informações do conselho, né? A gente tem poucos consultórios registrados no conselho. A gente sabe que tem muitos profissionais trabalhando de forma autônoma, né, no atendimento principalmente do home care. Enfim, mas são possibilidades que o enfermeiro pode empreender. Então, de clínica consultória é isso, né, Andréia? Não sei se tu quer falar algum... É importante ressaltar também que nós estamos tendo uma modificação no nosso cenário de saúde, onde o enfermeiro ele é um profissional cada vez mais necessário fora das instituições hospitalares. Então, os pacientes eles vêm recebendo alta com muitos dispositivos terapêuticos. Então, é o catéter, é a sonda, tem alta, mas ainda precisa manter um antibiótico endovenoso, né? Precisa o cuidado com a lesão que ele teve alta, é um pós-operatório que complicou. Esses pacientes eles não ficam mais dentro do hospital. E aí é que se inserem os cuidados de enfermagem, né? E com a Covid isso foi muito forte. Então, aí que se inserem esses cuidados de enfermagem, né? Que a RC fornece. A gente tem a questão dos home care, né, André, que é aquele atendimento 24 horas, inclusive é um assunto que a gente aborda no livro, né, então direcionar esse paciente que está de alta, no caso de não ter condições da família cuidar, às vezes a gente pega idoso cuidando de idoso, né? Esse gerenciamento do cuidado a gente consegue fazer, né? Então, a gente tem hoje muitas empresas do ramo da home care, né? Com assistência 24 horas. Esse é um nicho também que vem crescendo bastante, né, Daia? Isso. E nós temos ali, falando um pouquinho do livro, são 15 capítulos, onde a gente traz, como a Grazi já comentou, empreendedores que estão em vários estágios do empreendedorismo. Então, tem o capítulo do consultório de enfermagem. Se alguém quiser saber como montar um consultório de enfermagem, pode dar uma olhadinha no nosso livro. Nós temos um capítulo... Onde encontra o livro? Então, eu vou dar a página @RC Enfermagem para você. Esse é o nosso Instagram. Depois a André, acho que passa dela também. Porque ali a gente tem a venda do livro diretamente, né? E também para conhecer um pouquinho do nosso serviço. Então, convido a todos que, se puderem, tiverem interesse de conhecer os nossos serviços, na página do Instagram, tem tudo lá. Perfeito. Então, a minha empresa se chama Pesquisa Health, que é @Pesquisa Health. E convido a menina que fez a pergunta sobre o empreendedorismo na enfermagem a participar do nosso grupo de estudos. Esse grupo de estudos, a participação ela é gratuita, é aberta, é um grupo hoje ele é multiprofissional, nós temos outras categorias fazendo parte do grupo. E nesse grupo, no qual eu faço a tutoria, nós temos uma reunião mensal, onde eu trago profissionais que são experts nos seus assuntos desenvolvidos para falar para os membros do grupo. E eu coloco ali nichos de publicação onde as pessoas podem se inserir. Neste momento, sim, elas passam a contribuir financeiramente para aquela publicação, mas a participação no grupo é gratuita. Eu coloco vários eventos porque hoje um nicho de empreendedorismo também são os eventos online, então eu vou colocando ali no grupo para as pessoas irem se organizando. A gente costuma dizer que o enfermeiro ele faz muito, mas ele escreve pouco.
Então é aí que se insere a minha empresa, é mostrar, né, como foi o que a gente fez nesse livro, o trabalho dos enfermeiros. Os enfermeiros, eles são, tem vários memes na internet que dizem que o enfermeiro ele tem que ser estudado, porque às vezes a gente, né, a NASA tem que estudar o enfermeiro, porque muitas vezes a gente cria soluções, e nós temos grandes soluções que foram criadas na saúde por enfermeiros. Então muitas vezes a gente cria soluções e não diz que foi a gente que fez. Então esse é o meu papel, é dar visibilidade também para o trabalho dos enfermeiros. Então, já trazendo um pouquinho para o livro no qual eu, né, fiz a tutoria, nós temos, por exemplo, além do consultório, do home care, nós temos enfermeiros que trabalham com estética. Então ele traz a experiência dessa enfermeira que eu já citei, que tem clínica há muitos anos de estética, mas também traz a experiência de uma enfermeira que trabalha com estética em consultório de enfermagem. Nós temos uma colega que faz modelos anatômicos 3D para aulas, né? Nós temos um colega que faz gerenciamento, hoje ele tem uma clínica grande, faz gerenciamento de franquias da clínica dele, né? Nós temos, então eu tenho um capítulo onde eu relato a minha experiência enquanto empreendedora, e junto comigo neste capítulo nós temos 2 acadêmicos de enfermagem que empreendem no Nordeste, nesta mesma linha. Então se chama Instituto Publicações Acadêmicas, o Lucas e a Sabrina Brenda, e lá eles têm uma realidade um pouco diferente da nossa. Nós temos mais acesso aqui às questões acadêmicas, lá eles não têm tanto, e eles se deram conta que era um nicho de mercado. Então eles montaram uma empresa para ajudar os colegas nas publicações. Eles fazem grupos de publicações, cada mês tem no mínimo umas 10 publicações, para as pessoas irem aprimorando o seu currículo para concorrer à seleção. Lá tem muita residência, mestrado e doutorado. E eu hoje posso dizer que trabalho onde eu gosto, que é a minha casa, né? Eu não tenho um endereço físico, eu trabalho dentro da minha casa. Mas atendo online sempre que for necessário. As pessoas podem seguir ali no Insta, se tiverem dúvida de progressão de carreira, de currículo, pode me chamar para a gente estar combinando alguma coisa de orientação. Acho legal também complementar que no livro a gente tem enfermeiros, a gente tentou focar um pouco mais no nosso estado, né? Mas a gente tem enfermeiros de fora, como a Andrea falou, né? Nordeste. A gente teve enfermeiros que estavam em processo de doutorado fora do país, onde teve participantes, professores de fora também, né? E o importante é isso, é trazer, né? O quanto o enfermeiro, ele tem de possibilidade de trabalho, né, e mostrar o quanto é importante, o quanto a gente tem conhecimento, né, o quanto tu consegue empreender em diversos nichos. A gente tem enfermeiros aqui do Rio Grande do Sul que trabalham com a questão das práticas integrativas, né, que é uma coisa também que veio muito para ficar. Hoje a gente já tem até instituído dentro do SUS isso, né? Então, assim, são diversos nichos, né? O enfermeiro da parte digital, né? Da entrega de conteúdo. Então, assim, é muito gratificante a gente poder colocar todas essas informações em um formato de livro e dizer que neste formato é o primeiro que se tem, né? Onde quem quer começar e não tem essa noção, é uma ótima leitura. Acho que é uma leitura bem motivadora. Essa enfermeira que a Grazi citou, que vinha em fase de doutoramento, trabalha com consultoria do sono infantil. E eu brinquei com ela, meu Deus, se eu soubesse disso quando os meus filhos eram pequenos, né? Porque o enfermeiro justamente ele vem nesses nichos onde a gente vê que a população tem necessidade. Quanta mãezinha sofre aí, né, com as crianças que não dormem, com as crianças que não comem. Então o enfermeiro ele tá aí para orientar esse processo, essa fase da vida, né, que a população tem dificuldade. Não é só o idoso, não é só aquela pessoa que tem necessidades especiais, que recebe alta com algum dispositivo, não. O enfermeiro, né, a Grazi, consultora de amamentação. A Grazi ensina papais e mamães de primeira viagem a cuidarem do seu bebê quando nascer. Então o enfermeiro vem aí, né, em todo o ciclo de vida. Hoje nós já temos colegas que acompanham a família no fim de vida, se chama doulas do fim de vida.
Então, olha aí que interessante, né? Às vezes a família não entende muito bem o que é aquele processo que está acontecendo, né? Assim como nós temos, né, as enfermeiras que são as enfermeiras obstétricas que acompanham o nascimento de partos em casa. Então, existem vários nichos hoje, né? Várias áreas para empreender. Voltando ao que a gente disse antes, né? Precisa saber a legislação, precisa ter muito conhecimento. Nós estamos lidando com vidas. Acho que é questão do estudar, né? Eu estudar o tempo inteiro. Então, assim, não é porque agora eu montei o meu negócio, eu vou ter o meu horário, a minha vida, né? Eu que vou organizar. Não. O estudo, ele é constante. A gente tem que estar sempre buscando isso. E a questão dos parceiros, né? Empreender é muito importante. Então, essa parte é muito importante no empreendedorismo, ter os parceiros. Então, a gente tem lá o distribuidor, né? A gente tem o pessoal que vende os produtos, a gente tem os colegas médicos que indicam, os nossos próprios pacientes nos indicam. Então, assim, é importante a gente entender todo esse contexto e trabalhar sempre isso, a constância, porque é assim que a gente consegue fazer com que as coisas, com que o dinheiro gire e com que as coisas não parem no empreendedorismo. Na área de escrita científica também precisa estar sempre buscando conhecimento, porque as normas estão sempre modificando. Você imagina, é um planejamento de vida, são 2 anos que você passa estudando, né? E daí lá no final a pessoa que te orientou fez alguma coisa errada. Então são 2 anos que acabam ali, né? Então precisa sim ter muito conhecimento, buscar normativas, normalização na área, né? Então tem que ir atrás o tempo todo. Bem, nós estamos praticamente finalizando o nosso Empreendedor em Pauta, faltando agora 4 minutos para as 11 da manhã. Eu quero agradecer a participação de vocês hoje aqui, uma aula de conhecimento. Fiquei muito feliz em recebê-las e para mim também muitas novidades hoje surgiram aqui nesse nosso encontro. Bem, já fiz o convite àqueles que hoje participaram para que também façam aí mais perguntas que eu envio para as nossas convidadas e vamos ter mais participações por aqui, hein? Com elas. Andréia, muito obrigada, gratidão mesmo pela tua participação. Eu espero você novamente aqui, foi, olha, gratificante mesmo. Obrigada, eu que agradeço a gente ter tido esse espaço. Nos sigam lá, me sigam lá no Instagram, né? Como eu tive toda essa trajetória hospitalar, agora eu estou aprendendo o outro lado também, né? Fazendo o meu marketing digital, então é @pesquisahealth ou @Andréia Barcelos. Pode me chamar se tiver dúvidas, estou à disposição. Grazi? Agradecer então, né, Jane, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente faz. Na verdade, eu acho que isso é algo novo, né, e muitas pessoas não sabem, então ter essa fala é gratificante porque é uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho. E tudo que envolver enfermagem, cuidados, que a gente possa estar auxiliando, a RC Enfermagem está de portas abertas, tanto para novos empreendedores, quanto também para os pacientes que tiver algum tipo de ferida, algum tipo de dificuldade, de necessidade de cuidado, a gente está à disposição, tanto no domicílio quanto no consultório. E eu convido também a seguirem, né, as nossas redes sociais, lá a gente está sempre colocando informações e divulgando o nosso trabalho, que é o @RC Enfermagem para você. Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela tua participação hoje aqui. Bem, eu também vou encerrando a minha participação aqui com vocês e deixo o convite para amanhã, né? Porque estou por aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã. E para você que acompanhou a nossa programação e quiser rever essa entrevista, vai ficar salvo na nossa página no Facebook e logo depois também no YouTube. Gente, o nosso muito obrigado. Seguimos por aqui com mais informações e eu volto amanhã. ZYO 126, Rádio Expresso News.